Olá, você que está nos assistindo, nessa oportunidade, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sou Carlos Gasparotto e tenho a alegria e o prazer de compartilhar a palavra de Deus a todos aqueles que podem se conectar conosco. Hoje eu trago uma palavra que diz: quando Jesus altera a física quântica para dar vida. Nós vemos uma eterna discussão, né? Se a ciência e a religião elas têm algo em comum. Eu creio que sim. Creio que a verdadeira ciência, não a ciência mística, né? Não as teorias que não se comprovam, mas a verdadeira ciência, ela tem tudo a ver com o Deus da Bíblia, porque Ele é o Criador do universo, Ele é o Criador de todos os princípios científicos, tá? Embora a Bíblia não tenha pretensão de comprovar a ciência, na verdade, todas as verdades contidas na palavra de Deus, elas não se chocam com a ciência, porque é Deus que criou a ciência, e cabe ao homem desvendar esses princípios científicos que Deus colocou no universo. Por isso eu trago hoje uma palavra que tem tudo a ver com a física quântica, né? Quando Jesus altera as condições da física quântica para criar vida, para dar vida ao ser humano. Jesus acabara de estar por 2 dias em Samaria, a pedido do povo daquele lugar, quando ele teve um diálogo com a mulher samaritana que estava junto ao poço de Jacó, né? E eles ficaram encantados com os ensinos de Jesus e a sua previsão da vida amorosa daquela mulher samaritana, que Jesus disse que ela havia tido 5 amantes e nenhum marido. E como eles a conheciam, ficaram admirados quando a mulher samaritana chegou e disse: olha, eu tenho visto o Messias, eu encontrei o Messias, ele falou tudo a respeito da minha vida. E então eles, admirados, falaram: fica aqui conosco, nos ensina, fala conosco o que você tem a dizer, a nos ensinar, né? E Jesus tinha dito para aquela mulher samaritana que não é nem em Corazim, nem em Jerusalém que se haveria de adorar o Deus vivo, mas os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. E eles adquiriram aqueles conhecimentos de Cristo, e alguns foram salvos naquela vila de Samaria. Então Jesus, saindo dali, chega a Caná da Galileia, onde tinha feito o seu primeiro milagre, de multiplicar cerca de 600 litros de água em vinho. Ou seja, Jesus desestruturou as moléculas de 600 litros de água, e num segundo Ele a transforma em vinho. Retornando da comemoração da Páscoa em Jerusalém, Jesus sentira as hostilidades dos mestres judeus contra aquele que nascera ali perto em Belém. O Belém hoje é uma cidade palestina localizada na parte central da Cisjordânia, a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Foi ali que Jesus nasceu. Belém também significa casa de pão em hebraico, e era a cidade onde nascera Jesus, o pão da vida. Uma vez em Caná, no norte, por causa da província onde nascera, Belém, ele declara que um profeta não é honrado em sua própria terra, se referindo a Belém e a Jerusalém, porque ele nascera ali perto de Jerusalém. Então ele diz: um profeta não é honrado em sua própria terra. Jesus é muito mais que um agitador, né? É um profeta. Em primeiro lugar, Jesus se atribui a qualidade de profeta, ou seja, ele reconhece que foi enviado por Deus para o povo judeu, mas o seu povo não o recebeu. Foi por isso que Jesus se lamentou acerca da capital de Judá. Em Mateus 23:37 diz: Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos debaixo de suas asas, mas tu não o quiseste. Vamos ao texto que estaremos refletindo nesta oportunidade. Se encontra em João 4, 43 a 54. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa, e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam, os galileus. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do rei, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial então implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Então Jesus disse: volte, seu filho está vivo, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e muito bem. Ele perguntou então quando o menino havia começado a melhorar. E eles responderam: ontem à tarde, a 1h, ou seja, às 13 horas da tarde, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia depois que veio da Judéia, porque o primeiro tinha sido a multiplicação, a transformação da água em vinho. A região da Galiléia era o lar de Jesus durante pelo menos 30 anos de sua vida, né? Era o lar de Jesus depois que ele completara os 30 anos de vida. Os 3 primeiros evangelhos do Novo Testamento são principalmente um relato do ministério público de Jesus na província da Galiléia, particularmente na cidade de Nazaré e Cafarnaum. O texto diz que por causa dos milagres que Jesus fizera em Jerusalém, o povo da Galiléia estava com o coração aberto para ouvirem a ele. Em Nazaré, Jesus viveu desde os 4 anos de idade até a sua vida adulta, com 30 anos, quando partiu para Cafarnaum. Por isso que ele foi chamado de Nazareno, porque fora criado, passou a sua infância em Nazaré. Em Cafarnaum ele exerceu seu ministério e deve ter ido para lá pelos 30 anos de idade, vindo de Nazaré, onde escolheu alguns dos seus discípulos lá em Cafarnaum. Você lembra que Pedro e Tiago foram escolhidos? É lá que Pedro e Tiago moravam. É lá que exerciam a pesca, né? Atividade de pesca. Apesar de ser uma modesta aldeia de pescadores e de possuir uma estrutura precária, Cafarnaum era um centro de coletor de impostos da alfândega romana e detinha uma guarnição do exército romano ali em Cafarnaum. Em Caná, que ficava ali próximo, as duas eram cidades praianas, né? Jesus realizou 2 milagres lá em Caná: a transformação de água em vinho e a cura do filho do oficial do rei Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que é esse milagre que estamos descrevendo, estamos meditando. E em Caná também morava um homem importante e que veio se tornar discípulo de Jesus, é o Natanael, né? E Caná era uma cidade pesqueira, como eu disse, né? Eles também
apesar de não ser tão importante quanto Cafarnaum, eles também sobreviviam da pesca e era uma cidade produtora de vinhos, de uvas, para fazer vinhos, né? Então Caná ficou registrada na história como uma cidade de vinhateiros, uma cidade ligada ao vinho. Então Caná também era uma cidade praiana como Cafarnaum, ao contrário de Nazaré, que ficava a 8 quilômetros no planalto da Baixa Galileia. Nazaré não tinha praias. As duas cidades se assemelhavam muito a Santos e São Vicente, onde nós moramos, né? Durante muitos anos, a Liana nasceu ali, meus filhos nasceram em Santos, e eram cidades contíguas, né? Santos e São Vicente, assim como Caná era muito ligada a Cafarnaum, e era muito próxima uma da outra. Como produtora de uvas e de vinhos, não é surpresa, não se constitui surpresa alguma, que os convidados do casamento em que Jesus compareceu ficassem aflitos quando acabou o vinho. O vinho era o principal produto de uma festa de casamento em Caná, porque eles davam mais valor ao vinho que o alimento ou ao bolo da festa. Era uma cidade muito ligada ao vinho. Quando estivemos em Portugal, nós vimos o que é isso, né? Em Portugal se almoça tomando suco de vinho ou vinho todos os dias. Tal a fartura de vinho, né? Aqui para nós o vinho português é um vinho bem valorizado, e lá em Portugal eles costumam tomar vinho todos os dias. Em Caná da Galileia era a mesma coisa. Bem ou mal comparando, era como pensar em Birigui e associar a cidade a calçados infantis, né? Cada cidade tem a sua tradição. É em Caná que Jesus encontra um oficial do rei, que saíra de Cafarnaum exclusivamente para realizar um pedido para Cristo. O pedido era para que Jesus curasse seu filho de uma forte febre, que indicava uma grave infecção, pois o texto diz que o menino estava à beira da morte. Segundo a medicina, febre não é doença em si, mas uma resposta imunológica própria do organismo contra algum mal. Na atual pandemia que estamos, né, os supermercados, o fórum e outros estabelecimentos medem a nossa temperatura para verificar se estamos contaminados com esse vírus. Em outras palavras, né, a febre, ela mostra que existe uma infecção que está ocorrendo no corpo. O organismo reage e, como efeito da reação, temos a alteração térmica conhecida por febre. Quando aquele importante membro do governo de Herodes faz o pedido de cura a Jesus, ele responde em João 4,48 para aquele oficial: Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. Se não tiver sinais, se não tiver milagres, eles não crerão. Meu povo não crê, meu povo só crê quando vê sinal e maravilha. Na verdade, essa frase não foi uma repreensão àquele oficial romano, mas foi um lamento de Jesus a respeito da situação espiritual do seu povo, o povo judeu, tanto de Jerusalém quanto da Galileia, duas províncias de Israel. Eles queriam ver para crer. O judeu queria ver para crer. Foi por isso que Paulo acentuou em 1 Coríntios 1,22: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Assim como o filho do oficial foi curado, outros milagres de Jesus foram para confirmarem o seu ministério para aqueles que nele creram. Em João 2,23,
o discípulo amado escreveu: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Crer quando há milagres não é tão difícil, né? Porém, crer por meio de milagres é uma fé rasa, uma fé elementar, sem substância alguma, porque o crer não vem pelos milagres, mas vem pela palavra de Deus. Em Romanos 10:17, Paulo ensina: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, não por milagres. Então a palavra de Deus leva alguém a crer porque ela é transformadora. A palavra de Deus leva alguém a crer porque ela é renovadora, porque ela contém o poder de Deus. A palavra de Deus, ela contém o poder de Deus, ou ela é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Foi pela palavra de Deus que o mundo foi criado. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Gênesis 1:11. Então, quando Deus dizia, logo algo acontecia. Quando Deus disse no início da criação, algo aconteceu. Para ouvir a palavra de Deus é preciso que ela seja pregada, queridos. Se a palavra de Deus não for pregada, as pessoas não vão ouvir. Paulo também diz em Romanos 10:14: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É por isso que pregamos, para que os outros ouçam. É por isso que pregamos e desvendamos a revelação da palavra de Deus, para que ouvindo a palavra, entendam como Deus age, para que ouvindo a palavra, venham a ter a fé que transforma. Depois que Jesus ressuscitou e foi para os céus, os seus discípulos saíram às ruas, aos vilarejos e às pequenas cidades para pregar aquilo que haviam aprendido com o Senhor. Na capital, Jerusalém, quando Pedro e João subiram ao templo para orar, perto das 15 horas, curaram um paralítico à porta chamada Formosa, a porta do templo chamada Formosa. As pessoas que circulavam aos milhares por ali, assombradas com o milagre de ver o paralítico carregando a sua cama, se juntaram aos milhares para ouvir Pedro pregar, para ouvir João pregar. Quando se converteram naquela tarde, cerca de 5.000 pessoas, com uma única pregação. Atos 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000, só homens. O humilde aristocrata que se dirigiu a Cristo era de sua mesma cidade, Cafarnaum, e portanto conhecia a fama de Jesus de curar pessoas. Assim, sendo judeu ou sendo gentil, ele tinha uma fé incipiente ainda em Jesus, pois acreditava que ele tinha poder para curar o seu filho, e se dispôs a andar mais de 5 quilômetros, talvez 4 ou 5 quilômetros, para pedir para Jesus a cura do seu filho. Veja o diálogo travado entre aquele homem e Jesus. João 4, 49, 50. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Veja que ele chamou Jesus de Senhor. O respeito de autoridade, da autoridade que ele reconhecia Jesus possuir. Volte, no versículo 50, Jesus diz: volte, disse Jesus, seu filho viverá, ou seu filho vive.
Então o texto diz que o homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Esse texto diz que ele creu, né? E partiu para sua casa. Na verdade, ele estava tão confiante na cura de seu filho, que naquela noite ele ainda dormiu em Caná antes de voltar para Cafarnaum, apesar da ansiedade de estar junto de seu filho amado. Porém ele ainda permaneceu em Caná naquela noite até o dia seguinte, de manhãzinha, quando partiu, porque seria muito arriscado viajar à noite. As viagens noturnas eram arriscadíssimas, porque eram povoados de salteadores, de ladrões. Já que o pedido e a resposta de Jesus se deram por volta das 19 horas, né? Então já era noitinha, então ele não tinha como voltar, ainda que fosse poucos quilômetros. Certamente a jornada envolvia muitas horas de viagem, né? E o oficial não iria correr riscos viajando à noite, que ele tinha 2 ou 3 horas no mínimo de viagem, de caminhada. E a promessa de Jesus: seu filho viverá, ou o teu filho, ou vai que o teu filho vive, né? Essa promessa é tudo que um pai quer ouvir quando tem um filho doente, porque o filho é o maior tesouro de um pai. Um dia eu também me vi nessa situação desesperadora, quando Daniel, com 6 anos de idade, queria tomar um sorvete. Eu disse: filho, não toma, porque pode fazer mal para você. Ele insistiu e tomou. E naquela noite Daniel pegou uma infecção no pulmão, uma pneumonia grave, gravíssima. Ele precisou ser internado no hospital infantil em Santos, onde teve início uma infecção generalizada, talvez por excesso de medicamentos. Naquele dia Deus nos enviou a visita de um querido pastor, que intercedeu por nós, mas que também, graças a Deus, era farmacêutico. E ele me alertou que possivelmente o Daniel estivesse intoxicado por medicamentos, pois sua temperatura estava excessivamente baixa. Com a queda de pressão, ele já estava perdendo os sentidos. Sem a ordem do médico, a enfermeira se recusava a desligar o soro contendo a Novalgina, enquanto eu via meu filho se esvaindo pela morte. Então eu disse para a enfermeira: se você não desligar o soro, eu mesmo vou desligar. Enquanto eu cobria o meu filho com um cobertor e massageava seu corpo para aquecê-lo. Nessa hora só Deus para nos confortar e nos dar graça, resistência e sabedoria. Enquanto eu orava a Deus: Senhor, meu filho não. Então esse conjunto de circunstâncias trouxe meu filho de volta à vida, e nós nos regozijamos com a sua recuperação. O verso 50 diz que o homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Realmente o filho do oficial também foi curado daquela infecção. Para confirmar que a cura se dera pela intercessão de Jesus, o homem pergunta a seus servos a que hora o menino melhorou. E seus servos responderam: ontem, às 7 horas da noite, a febre o deixou completamente. Ou seja, aquela criança foi curada instantaneamente pela intercessão de Jesus. Em João 4,53 o texto diz: entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele toda a sua casa. Vejo que não somente o oficial creu em Jesus, mas toda a sua casa, ou seja, a sua família e os seus servos creram em Jesus, sem nunca tê-lo visto ou ouvido falar. Ou ouvido ele falar da sua própria boca, né? Ouvir falar de Jesus, eles tinham ouvido. Então eles todos acreditaram, porque viram a ação e a promessa de Cristo se cumprirem naquele menino, nas suas vidas. Queridos, porém a nossa fé não é pelo que vemos. Em Hebreus 11:1, o autor do livro
define a nossa fé como: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é um firme fundamento, porque não depende da vista, ou não depende das circunstâncias. O firme fundamento da fé está baseado na palavra inerrante de Deus, e não em acontecimentos visíveis aos olhos. Em Romanos 1,17, Paulo diz assim: porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Quando Martim Lutero leu esse versículo, ele abandonou os misticismos, e na Alemanha, da época da recém-descoberta do Brasil, a pregação do Evangelho se tornou revolucionária, porque passou a ser feita na linguagem do povo, e ele escreveu: o justo viverá pela fé. Passou a mostrar ao mundo da Idade Média, Martim Lutero passou a mostrar ao mundo da Idade Média a condição para ser salvo, que não era dar o dízimo, não era ajudar os pobres, mas crer em Jesus Cristo pela fé. O justo viverá pela fé. É pela fé em Cristo que nos tornamos filhos de Deus por adoção. Gálatas 3,26 está escrito: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Esse é mais um dos milagres realizados por Jesus à distância. Foi desse modo que ele curou o servo de um centurião e a filha de uma mulher cananeia, à distância. Esse foi o segundo milagre de Jesus em Caná da Galileia, pois o primeiro fora a transformação da água em vinho. Caná é o lugar onde Jesus rompe todas as circunstâncias. Caná é o lugar onde Jesus rompe qualquer limitação científica. Caná é o lugar onde o Senhor age sobre o tempo e sobre o espaço. Para fazer o vinho se exigem várias estações de fermentação da uva. Ela passa pelo verão, inverno, outono, porque a uva tem que ser fermentada em várias situações, e exige longo tempo, longos meses de fermentação da uva. Ao transformar água em vinho instantaneamente, Jesus abrevia o tempo da fermentação da uva de várias estações climáticas para apenas 1 segundo. Ele rompe o princípio do tempo. Ao curar o filho do oficial do rei, Jesus age sobre o espaço, curando também instantaneamente o menino que se encontrava em outra cidade. Querido, Jesus é poderoso para alterar a física quântica, a lei de Newton ou qualquer lei da natureza, pois Ele é o Senhor de todo o universo. Que todos os que me veem e me ouvem possam ter a mesma fé transformadora e confiante que aquele oficial do rei teve em Cristo. Você pode estar passando por circunstâncias difíceis, tão aflitivas, que parece impossível crer em uma solução. Apesar dos milagres que Jesus realizou em Cafarnaum, a incredulidade continuaria sendo a marca daquele povo. Por isso Jesus os advertiu em Mateus 11:23: e você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o lugar dos mortos, até o inferno. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em ti, ela estaria de pé até hoje. Porém, Jesus tem uma promessa específica para você que está me vendo nesta oportunidade. Em João 11:25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque a morte não pode reter aqueles que creem em Jesus Cristo, porque Ele rompe todos os princípios da morte. Aquele que é capaz de transformar a física, é capaz de ressuscitar mortos.
Em João 7,38 ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Portanto, queridos, nós temos de crer em Cristo conforme diz as Escrituras, não conforme a nossa mente, conforme o nosso misticismo. Se Jesus é capaz de desestruturar a física quântica e qualquer outra lei do universo, a física quântica é um ramo da física que permite uma descrição do comportamento e interação da matéria e da energia à escala das partículas subatômicas, fótons e certos materiais a temperaturas muito baixas. Se Jesus é capaz de separar ou juntar as partículas do átomo em prótons, nêutrons e elétrons, se Ele é capaz de equilibrar onda, frequência e ressonância, de desvendar as partículas atômicas e subatômicas, o macro e o micro de toda a criação, não importa se as circunstâncias sejam desfavoráveis, a nossa fé deve estar em Cristo e não nas circunstâncias. Eu quero ler aqui um texto. O texto de 2 Coríntios 4 diz: por isso nunca desistimos, ainda que nosso homem exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós um peso de glória mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amados, tem uma música que diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Ele também é suficiente, queridos, para te dar salvação de qualquer situação complicada, desde que você creia nele e se disponha a ser o seu discípulo ou sua discípula, pois Cristo é poderoso para te salvar e para liberar a cura, liberar a salvação e solução para qualquer problema, desde que você se torne seu discípulo e tenha compromisso com Ele. Amém, amém.